Graça e paz, nós vamos continuar o nosso estudo a respeito da eleição de Deus. Nós vamos observar na palavra de Deus, nos testemunhos bíblicos, na história bíblica também, sobre a forma como Deus cria a humanidade, o ser humano, para ser amigo de Deus, para uma vida de relacionamento com Deus. Então Deus quer o homem e a mulher para andarem com Ele, para serem seus amigos, para conversar, como fez Enoque, que andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte, porque teve o testemunho de que agradou a Deus. Então, toda a história bíblica, tudo que vai acontecer na palavra de Deus, vai revelar isso. Isso é revelado na história da humanidade, no relacionamento do homem com Deus. Então o homem tem que viver de tal forma que venha a agradar a Deus e Deus o escolha. Então Deus escolhe aquele homem, aquela mulher com o qual ele quer andar, quer ser amigo, quer conviver, quer ter um relacionamento. Este homem e esta mulher têm que ter obras, têm que ter uma vida que agrade a Deus, seja boa aos olhos de Deus. Tem que ser o bom homem, a boa mulher, a pessoa que vive de uma forma que agrada a Deus. Então Deus estando satisfeito, Deus olhando do céu, observando e Deus se agradando, então este homem é escolhido para viver com Deus aqui, agora e para a eternidade. Então nós vamos ver isso desde o princípio, desde o livro de Gênesis, desde a criação que que Deus criou o homem e andava com ele. Então todos os momentos Deus vinha na viração do dia, Deus vinha pela manhã e andava com o homem, conversava, ouvia, até que o homem o desagradou. Então, o desagrado, a forma como o homem desagrada a Deus é chamado de pecado. Então, Deus vai se afastar do homem por causa do pecado. É o pecado que vai criar essa separação entre o homem e Deus. E o homem terá, então, que lutar para amar a Deus de tal forma que ele vença o pecado, que ele consiga deixar o pecado para estar com Deus. Se ele andar em pecado, ele desagrada a Deus. Então ele perde a comunhão com Deus, ele perde a vida, pois Deus lhe sopra o espírito, o fôlego de vida. Deus é a sua vida. Então, para ele andar com Deus, ele tem que se afastar do pecado. O pecado jaz à porta, procura a quem ele possa tragar. Mas cabe ao homem dominá-lo, cabe ao homem vencê-lo, vencer o pecado para andar com Deus, para agradar a Deus. Então há este processo, essa continuidade dessa necessidade de buscarmos uma vida que agrada a Deus. Jesus é este modelo de quem agrada a Deus, porque ele obedece a Deus, então ele ama a Deus, cumpre o propósito de Deus. Deus se agrada de Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele que ensina todas as coisas. Ele ensina o homem e a mulher uma vida que agrada a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então ele ensina, ele mostra, ele é o próprio caminho. Então temos que andar como Jesus andou, como ele ensinou, uma vida de obediência. Ele também ama a ponto de dar a vida por nós, mostrando como se deve viver. Ele ama. Como ele ama, ele vence, ele agrada a Deus, porque ele é o que mais ama, ele é o que amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vamos então entender isto. Vamos aqui falar sobre isso, entender
de que forma se agrada a Deus, se crê em Cristo, para agradar a Deus, andar no caminho que é Cristo, que ensina a amar, que amou e que então paga o preço do pecado da humanidade, no passado, compra a humanidade para que a humanidade ande em novidade de vida, ande com Cristo na obediência. E para se andar nessa obediência, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. Vamos falar dessa verdade que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer essa verdade. Ao conhecer essa verdade, essa própria verdade nos liberta, nos revela realmente a vida que agrada a Deus, essa vida de liberdade. Vivendo essa vida, nós somos escolhidos. Eu tive esta revelação da palavra, do conhecimento de Deus, do encontro com Deus, o encontro real. Então posso falar com testemunho, com experiência própria, dessa questão de ser escolhido. Nós somos escolhidos, eu fui escolhido por essa vida, então, de amor a Deus sobre todas as coisas, de amor ao próximo. É dessa forma que Deus vai escolhendo. Vencer o pecado, fugir do pecado, não fazer nada que desagrada a Deus, procurar mesmo de todo o coração, toda a alma, toda a força, viver para Deus, uma vida que agrada a Deus. É assim que Deus escolhe, este homem que Deus escolhe. Então, desde a infância eu já tinha alguns sinais dessa vida com Deus, das coisas que eu fazia, que se deveria fazer. Fui tendo essa instrução, essa direção e essa prática, vivendo, fazendo certas coisas certas que agradam a Deus. Podemos dizer que tocam o coração de Deus, que fazem com que Deus diga que é como Davi: este homem tem coração segundo o coração de Deus. Eu o escolho, porque o seu coração, as suas intenções, algumas coisas que ele faz, algumas atitudes, realmente me agradam. Por isso eu o escolho, eu o separo, eu vou andar com você, eu vou habitar em você. Eu te escolho para morar, para viver, para andar, porque você tem algumas intenções, algumas práticas, alguma forma de agir, de viver, de crer, realmente corretas. É isso mesmo. Vamos ver na palavra constantemente. 2 estão no culto, um é tomado, o outro é deixado. Participam da ceia, um participa para pior, para condenação. Então não é qualquer coisa que é agradar a Deus, não é qualquer coisa que é culto, não é qualquer coisa de qualquer maneira que é fé. Tem que ter prática, tem que ser da forma correta. Está lá Caim e Abel, Deus se agrada de Abel, mas não se agrada de Caim. Deus se agrada de José e não se agrada dos irmãos de José. Deus se agrada de Jacó e Deus não se agrada de Esaú, que é carnal, que tem aquela mente de Esaú não agrada a Deus, então não é de qualquer maneira. Então Deus vai escolhendo você pelo seu pensamento, pela sua prática, pelo seu amor, pela sua fé, porque você faz diferença entre as coisas que são de Deus e as que não são. Você vive para Deus, você ama a Deus, você obedece a Deus, então você agrada a Deus. Então, de várias maneiras, Deus já ia me revelando como agir. Quando eu agia, confirmando, como fez com Abel, que recebeu o seu culto, agradou-se de Abel. Então, existem algumas maneiras, algumas formas que você vai sendo tocado por Deus. Deus vai confirmando na sua mente, na sua vida, no seu sentimento, na sua prática. Deus vai te dando entendimento. Este é o caminho, andai por ele.
esse é o caminho estreito, você está no caminho certo. Deus vai falando com você, isso vai crescendo com o passar do tempo. Deus vai mostrando, revelando que você está agradando a Deus, você está sendo escolhido por Deus. Então os pensamentos, as práticas vão agradando a Deus. Então Deus começou a falar comigo de várias maneiras. Uma delas, Deus falou comigo a respeito do amor. Então, quando eu estava indo, caminhando para um culto no domingo à noite, então no caminho Deus me tomou, Deus foi falando comigo. O amor é o mais importante, é o amor, amar as coisas, fazer com amor, ter amor. E este um amor maior, o amor de Cristo, o amor pela humanidade, o amor pelas pessoas. Não, você não é egoísta, você não vive só para você. Você, quando entra no lugar, quando você chega no culto, quando você está na igreja, quando você está em casa ou na rua, onde for, a vida das pessoas é importante para você, o cuidado, alguma coisa que você possa fazer, algo que alguém esteja passando, uma necessidade, um problema. Quando você tem este amor, tem este cuidado, tem esta visão, isso agrada a Deus. Então Deus foi falando comigo, eu estava até no caminho mesmo para a igreja. Deus me tomou e foi falando comigo sobre o amor. Aquilo foi ardendo, como o caminho de Emaús, ou como Wesley no seu caminho do coração aquecido. A minha mente, meu coração foi se aquecendo com aquela mensagem, falando fortemente, me ensinando direto do céu. Era Deus andando comigo e falando comigo. Eu tenho me agradado de ti, você tem me buscado da maneira que me agrada. É como Jesus dizendo para aquele jovem, ama Deus sobre todas as coisas, e o outro semelhante a esse é ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz essas coisas. Se você faz essas coisas, você agrada a Deus. É isso mesmo que Deus quer. Foi isso mesmo que Jesus fez. Jesus morreu por nós, Jesus nos amou. Ele fez isso porque ele amava o Pai, ele obedeceu ao Pai até a morte e cruz. Então, esse somatório, tem que haver esse somatório. Não pode ser só a Deus, não poderia ser só a Deus. Tem que ser a Deus e ao próximo, tem que estar em conexão. Quando alcança os dois, há realmente o toque no coração de Deus. Aí você agrada a Deus. Aí Deus te escolhe. Então vai amando, vai orando, vai sendo bênção, vai sendo como Abraão. Você tem que ser um abençoador do seu irmão. Você tem que ser como Abel, que pensou em Caim, que pensou no pai e na mãe, que realmente deu a oferta correta, como Jesus, o cordeiro, o sangue, a morte, o pão da vida, o que alimenta os outros. Então, de alguma maneira, Abel foi ao culto. Abel ofereceu algo para Deus e para o irmão, e para dividir o alimento com o pai, com a mãe, um cuidado com o próximo. Ele amou o próximo e amou a Deus. Então Deus se agradou do seu culto, da sua oferta e da sua vida. Deus o escolheu. E Deus fez essa escolha entre Caim e Abel, escolheu Abel. Abel me agradou. Abel teve uma vida e uma obra, uma prática que me agradaram. Caim não me agradou. Por mais que Caim tivesse feito só a Deus, ele fez muita coisa, ofereceu muita coisa, até a quantidade maior do que Abel, mas a Deus, e não deu nada para Abel, não lembrou de Abel, desprezou Abel, desprezou seu pai, desprezou sua mãe, não cuidou deles, Deus o rejeitou. Deu tudo para Deus, mas não deu nada, não lembrou, não quis ajudar, não quis repartir o dom, a oferta, o que ele tinha, o que ele produziu. Ficou com ódio, já tinha um espírito ali de competição extremado, de maldade, de pecado, ou contra Deus ou contra o próximo. Caim pensou, tinha que dar só a Deus, 0 para Abel, 0 para os seus pais, para a sua família, tudo para Deus. Errou, não agradou a Deus. Tem que amar a Deus e tem que amar ao próximo.
O primeiro mandamento e o segundo é semelhante a este. Então, você vai agradando a Deus à medida que estou indo ao culto. E no culto, meu irmão é importante para mim. E Deus pergunta, onde está o teu irmão? Onde está Abel? E Caim diz, mas o que eu tenho a ver com meu irmão? Qual a importância do meu irmão para mim? Ele despreza o irmão, ele menospreza, ele fala mal, ele é crítico, ele julga, ele condena o irmão. E ele pensa que ele pode viver só com Deus, só para Deus. Não pode, está errado. Tem que saber do irmão, tem que ajudar o irmão, tem que cuidar do irmão. Começa em casa, o amor começa em casa. Ama o próximo, ama o irmão. Ama o pai, ama a mãe, depois cresce. Depois vai para o vizinho, depois para o mundo todo. Como Jesus, tem que aprender com Jesus, ser como Jesus ensinou. Aí Deus ama, Deus escolhe. Aí sim tem vitória, se você andou nos passos de Jesus, entendeu? Isso é fé. Aí você creu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E se crer não é de qualquer maneira. É realmente obedecer, conhecer a verdade, entender e andar nela. E praticar, não é de qualquer maneira. Não é uma fé tão teórica assim, que você faz de qualquer maneira e acha que está salvo, acha que é fé. São aqueles que chegam diante de Deus, chegam diante de Jesus, lá no juízo final, dizem, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz para ti. E ele dirá, não vos conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma maldade, uma falta de obediência, falta de amor ao próximo, não vos conheci. Mas eu dava o dízimo, batia no peito, eu fazia para ti, eu ia à missa, eu ia ao culto, eu ia na congregação todos os dias. Eu não era como aquele, eu era melhor do que todos, a minha oferta era maior, eu fazia mais. Não, nunca vos conheci, você não está justificado. Essa fé extremada é um fanatismo, é errada. Você ama Deus e despreza o seu irmão, menospreza, fala mal o tempo todo, fala mal de todo mundo, você não gosta de ninguém, você nunca ajudou ninguém na vida. É isso? É essa fé que você vai afirmar que teve, que tem, como fé para a salvação? Não está te salvando. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a iniquidade de Caim. Tem oferta, ofereceu a Deus. Caim ofereceu, Abel ofereceu. Mas não, a de Caim não agradou a Deus. A vida de Caim não agradou a Deus. A de Abel agradou. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então Caim é rejeitado. Abel é escolhido. Você tem que ser escolhido. Então Deus foi falando comigo que para ser escolhido você tem que amar. Ama a obra, ama o culto, ama a Deus, ama a palavra. Obedece a Deus e ama o teu irmão. Pensa no teu irmão. Pensa no que ele está precisando, o que ele está faltando. Ora por ele, intercede. Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Vai chegar a Deus dizendo que teve fé. Até o diabo teve fé, até o diabo tem fé, conhece a Deus, crê em Deus e treme. Então não é isso. Você está iludido, você está enganado, estão te enganando, ou você está se enganando. Você não está escolhido, você não está agradando a Deus. Você não está salvo. Se você não aprendeu a amar, se você não ama, você ainda não está salvo. A salvação é para agradar a Deus, é para andar com Deus. Tem uma continuidade. O próprio apóstolo Paulo vai falar em graça, em fé, em salvação e vai falar em desenvolver esta salvação. Realmente confirmar esta salvação. Essa salvação tem que estar referendada por Deus. Não é ir ao culto, levantar a mão, ir lá na frente
e viver da mesma maneira, não amar ao próximo como a si mesmo e falar em salvação. É ilusão, é mentira. Você tem que ter uma vida que seja reflexo dessa salvação. Aprendi a amar, eu amo meu irmão. Eu fui redimido, eu fui transformado, eu nasci de novo, eu nasci da água, nasci do Espírito. Então eu tenho força para amar, eu agora amo, você foi salvo. Você está salvo do mal, da mentira, você está salvo do pecado, você está salvo do ódio, da maldade, da violência, do engano. Por isso um será tomado, o outro será deixado. E um vai dizer, Senhor, Senhor, eu fiz mais do que ele. Fiz tudo, eu fui ao culto, eu ia todo domingo, eu ia toda terça-feira, eu ia toda quinta-feira, eu dava um dízimo alto. Apartai-vos de mim, não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você foi mal com seu irmão. Você foi cruel, você foi covarde. Você foi falso. Você o traiu, você o enganou, você foi mentiroso. Então você estava errado. Você não acertou o caminho, a porta estreita da justiça, do amor. Aquele que morre no Senhor, as suas obras o acompanham. Alguma coisa tem que acompanhar, alguma coisa de Cristo, do novo nascimento. Então, chegando naquele domingo à noite, lá na igreja, Deus veio falando comigo, no caminho também. Então, Deus me escolheu para andar comigo, para falar comigo, pelo caminho da vida, pelas ruas, pelas cidades, como tantos outros. Por isso eu disse que essa situação, essa separação, essa escolha, está na Bíblia desde Adão, Eva, Caim e Abel, passando por Paulo, por Isaías, por Pedro, por tantas situações, por Tiago, por João, Davi e outros mais claros do chamado, da escolha de Jeremias, de Isaías, como profetas, eu escolhi e separei, como Ageu e tantos outros. E vem pela história da igreja, e vem por tantos testemunhos de que Deus escolheu, Deus andou, Wesley, vem até a minha vida e tantos outros, que Deus escolheu para andar com ele, para Deus andar com ele, para serem amigos como Moisés, como Abraão. Então é assim mesmo que Deus faz, ele escolhe homens e mulheres, está desde Gênesis ao Apocalipse e segue, até hoje, até agora, neste momento aqui. É um escolhido de Deus. Então, escolhido para ser amigo de Deus, escolhido para receber a verdade, para receber a revelação, para receber a luz, para transmitir, para ensinar a muitos, como foi com Daniel, como foi com Paulo, ou com Lucas e tantos outros, tantos evangelistas, tantos apóstolos, tantos profetas que Deus escolheu. Então, Deus se revela a ele. Deus revela a sua pessoa, Deus revela a sua palavra, Deus revela as coisas que estão acontecendo, por que estão acontecendo, de que forma. Você recebe a sabedoria de Deus, Deus é seu amigo. Então Deus compartilha com você as coisas, o porquê, o que estão fazendo, o fruto que estão colhendo, a obra que estão realizando, por quê. Deus dá entendimento das coisas. Você tem uma vida toda com Deus, de relacionamento, de conversa, de entendimento, como Jeremias. Deus revelou a Jeremias, posteriormente Deus deu o entendimento para Daniel. Veio o arcanjo, veio Miguel, veio o anjo e disse, Daniel, você é muito, muito amado, por isso, logo que você começou a orar, eu recebi ordem para vir te trazer essa resposta de Deus, porque Deus te escolheu, você é amado de Deus. Está na sua vida aquilo que agrada a Deus, então você é o escolhido dessa geração. Então vou te falar, vou te mostrar, você vai conhecer, vem aqui te trazer essa revelação. Porque você orava, porque você ajudou seus amigos, porque você ajudou sua nação, porque você é amigo, porque você ama, porque você também, como Davi, tem um coração segundo o coração de Deus. Você é muito amado, você é um escolhido. Então não é de qualquer maneira, não é uma graça vazia,
que não tem a sua participação no amor a Deus, na obediência. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei. Então, todos esses verbos do futuro dependem lá do ama. Você me ama, você me obedece, você guarda os meus mandamentos. Você não quer me entristecer. Você se preocupa comigo, você vigia, ora, você me busca nas madrugadas. Você está me buscando como um filho amado, como alguém que me ama. Então eu também te amo, porque você me buscou. E ao mesmo tempo você entende esse amor ao próximo. Você trabalha pelo seu irmão, você ajuda o seu irmão, você coloca o que você ganha à disposição do pobre, você dá esmola. Como Cornélio. Cornélio, eu fui mandado para te ajudar a conhecer a verdade, porque as suas esmolas e a sua oração subiram ao céu. Por isso estamos aqui dizendo, tem que haver essa união entre o amor a Deus e ao próximo. É isso que agrada a Deus. Sobem aos céus quando andam juntos. Nós observamos que o diabo está agindo separando isso. Ou algum grupo dá esmola, ou algum grupo faz oração, vai ao monte, ou se agrada e ama a Deus, ou se ama ao próximo. O diabo não quer que ninguém mais ame a Deus e ao próximo, e dê esmola e faça oração. Ou se dá esmola, ou se fala ou se fala oração. Sendo que o que agrada a Deus é quando os dois andam juntos. Então, quando eu cheguei à igreja, o pregador daquela noite disse que tinha uma mensagem, mas Deus falou para ele mudar, ele ia falar sobre o amor, a importância do amor, e abriu 1 Coríntios 13, e eu ali vendo, percebendo, Deus veio falando comigo no caminho. E agora que o pastor diz isso, que Deus falou para ele mudar a mensagem, que era para ele falar sobre o amor, justamente naquele domingo. E toda a igreja foi tocada por Deus, o derramamento do Espírito Santo. E eu entendi, tive o sinal, a confirmação de que é isso que andam juntos. E ali Deus começou a falar, a andar comigo, e eu ajudava, pensava no meu irmão, na minha irmã, o cuidado, a necessidade dele, como ele estava, como está meu irmão, como está minha irmã, como eles estão com Deus. Era importante eu estar com Deus, mas era importante eu me preocupar com meu irmão, com meu próximo, com a minha igreja, o melhor para Deus. O melhor para Deus, de mim para Deus, e eu consegui levar as pessoas que estavam ao meu redor sempre da melhor forma também para Deus, sempre com todo cuidado. E aí eu já tinha aquela direção de Deus, dessa união. Foi isso que Jesus fez, ele morreu por nós. A cruz, ele estava ligado a Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel até a morte e morte de cruz. E a nós, por nós, falando, curando, nos buscando. Ele veio por amor a nós. Ele veio por amor ao Pai e por amor a nós. Então é isso que Deus quer. É isso que agrada a Deus. É esse que vence. Esse amor venceu. Jesus venceu pelo amor. Veio nos ensinar o amor maior. Este é o mandamento de Cristo. Novo mandamento vos dou, vos ameis uns aos outros. Então, para concluir esta mensagem, veio crescendo essa proximidade de Deus, da obra, da vida. Então, quais eram os pontos essenciais? Fugir do pecado, não pecar por amor a Deus, obedecer a Deus, andar na verdade, conhecer a verdade, fazer aquilo que agrada a Deus e amar ao próximo, ter cuidado, amor, ajudando, observando como estão, do que estão precisando, o que eu poderia fazer para ajudar meu irmão, sempre em geral, sem ele saber, por amor, com cuidado, sempre observando
a vida, observando os problemas, observando as crises, observando as dificuldades de quem está ao meu lado, como eu posso agir, o que eu posso fazer para melhorar o relacionamento dele com Deus, ser aquele amigo da família, amigo da casa, amigo de Deus. Ser amigo de Deus é fazer com que todos da família, os vizinhos da cidade, em geral da humanidade, sejam melhores para Deus e com Deus, tenham também um relacionamento melhor com Deus. É ser essa bênção. É não só buscar a bênção de Deus, mas buscar ser uma bênção para todos em relação a Deus, levar todos a Deus, levar a humanidade a Deus. Isso agrada a Deus. É isso que Jesus fez, é isso que Jesus quer de nós, é isso que Jesus nos ensina, esse novo mandamento. Ele veio amar e nos ensinar a amar. Ao ponto, então, de ir crescendo essa comunhão, Deus falando comigo cada vez mais. Então, a primeira vez, quando eu fui para o Instituto Bíblico, eu fui convidado para pregar na igreja do bairro, da minha cidade, e Deus me deu toda a palavra. Eu estava em um ponto de ônibus, se eu for pregar o que eu vou pregar, Deus começou a falar comigo, falar. Quando chegou em um ponto da mensagem, eu comecei a chorar, escorria lágrimas, descia muitas lágrimas, eu não conseguia parar de chorar, chorava, emocionado, tocado por aquela palavra. Então fui ao púlpito, uma grande igreja, eu com meus 17 anos comecei a falar o que Deus tinha me falado no ponto de ônibus. Quando eu cheguei naquele ponto que eu chorava, todas ali as 200, 300 pessoas presentes, todos começaram a chorar. Pessoas começaram a falar em outras línguas, glorificar a Deus. Toda a igreja, aquele barulho de glória a Deus, chorando, falando em línguas, até que um começou a entregar uma profecia. A igreja parou para ouvir. Ele disse: fala, eu sou contigo, eu te dou a palavra, eu te escolhi, você tem me agradado. E prega e fala e ensina. E ali várias pessoas foram à frente, no apelo e chorando. Uma menina, uma criança veio com os olhos vermelhos e falou: olha, isso aí que você falou, aquilo que você falou ali, você me fez chorar muito. Então eu chorei lá no ponto, 2 dias antes eu chorei durante todos aqueles dias, aqueles momentos que antecederam ao culto, à pregação. Sempre que eu chegava naquele ponto eu chorava, sempre, em todos os momentos eu ia relembrando a mensagem, não escrevi, ficou toda na minha memória, Deus falou comigo. Eu só repeti no púlpito naquele ponto em que eu chorava, todos choraram. Isso se repetiu em algumas ocasiões, anos depois, começava a mensagem, quando chegava naquele ponto, a igreja ali onde estava, todos choravam. Havia profecia, se repetia exatamente aquela sequência, tanto comigo quanto com a audiência, com o lugar, a presença do Espírito Santo, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Mas logo depois daquela primeira pregação, eu voltei para o estudo bíblico das Assembleias de Deus e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a jejuar, contei para o pastor, contei para colegas, dei testemunho no culto do que havia acontecido, da pregação, das conversões, do Espírito Santo, da mensagem. E um amigo meu me falou: olha, se você já prega assim, se Deus já está te abençoando, te usando assim, antes de ser batizado com o Espírito Santo, então quando você for batizado com o Espírito Santo e com fogo, as coisas vão acontecer ainda melhor, ainda mais. Então eu comecei a jejuar aquela semana, logo após o culto. Comecei a sentir cada vez mais a presença de Deus. Eu pulava, eu gritava, eu me sentia uma autoridade, uma liberdade. Minha voz se soltou, comecei a orar muito alto e glorificar a Deus, sentindo algo, e meu corpo se movia. Até que chegou na sexta-feira o culto missionário, culto de missões, toda sexta-feira à noite. Então tinha apresentação missionária, depois o culto, oração por aquela nação que tinha sido apresentada. Naquela noite a apresentação foi sobre a Síria, quantos cristãos tem na Síria, vamos orar pelo evangelho na Síria, pela pregação do evangelho na Síria. Eu me ajoelhei ali na cadeira e comecei a orar: Senhor, vamos na Síria, vamos orar, vamos salvar, a Síria será salva, o Senhor vai abençoar, nós vamos lá. Eu comecei a glorificar a Deus e soltar-me diante de Deus.
De repente, eu parei e houve um silêncio e eu queria aquele movimento e eu fiquei parado e eu notei que aquilo não era meu. Aquela liberdade, aquela voz, o corpo pulando, saltando, glorificando a Deus. Na verdade, aquilo já era o Espírito se movendo em mim, me dando aquela autoridade, aquela liberdade dentro de mim. Ele já estava em mim. Então, era ele que dava aquele movimento. Porque aí eu queria e meu corpo não se movia. E de repente, nesse momento, eu comecei a ver, estava ali parado, queria e não conseguia mais. Não, foi para eu perceber, não era eu, era o Espírito se movendo em mim. Tanto no glória a Deus, aleluia, quanto nessa liberdade de expressão, de movimento. Mas então comecei a ver uma bola de fogo que vinha na minha direção, vinha do céu. Eu via aquele céu com planetas, com a estrela, aquele meteoro, uma bola ardendo em fogo, ela vinha num pequeno ângulo de descida. Vinha justamente como nessa situação, como nessa direção, como um cometa. Mas ele vinha em um ângulo de descida. Então eu vi aquela bola de fogo. E enquanto aquela bola de fogo vinha descendo, como um meteoro, um cometa, com a cauda e aqui incandescente, a bola de fogo, eu comecei a sentir algo subindo do meu ventre. Alguma coisa no meu ventre começou a vir subindo pelo estômago, pela barriga, começou a subir. E a bola descer. E eu ali parado, e eu observando. Não conseguia me mover, não conseguia falar, mas eu via e sentia a bola de fogo descendo e aquilo subindo. Aquela bola veio descendo na minha direção. E veio já na direção do meu rosto. Um meteoro, um cometa com fogo na minha direção. E aquilo veio subindo já aqui pelo alto, chegando na garganta, e a bola veio na minha direção. De repente a bola veio como se fosse sobre mim. Um meteoro de fogo. E saiu pela minha boca. Aquilo que veio subindo, saiu. Quando saiu, voltou tudo. Eu comecei a me mover, falar em outras línguas. E a minha voz ia mudando. A língua ia mudando, a boca ia falando. Aí claramente já não era eu. Então já tinha entendido tudo. Era o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Bola de fogo veio do céu. A mensagem caiu sobre mim, foi derramado sobre mim, o batismo com fogo, como se esse fogo entrasse em mim, e imediatamente então essa química, essa conexão do céu vindo e do meu ventre saindo a língua. E ela foi mudando. Eu fui batizado com o Espírito Santo dessa forma, com o Espírito Santo e com fogo, conforme a promessa de João. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se cumpriu no Pentecoste, a promessa é para todos os escolhidos. Os que forem chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos para isso. Então ele começou a me mover, ele começou a falar, e o movimento voltou. Aí eu fiquei de pé, aí eu levantava a mão, eu falava línguas e as línguas iam mudando. Variedade de línguas. Algumas eu entendi, inglês eu entendi, espanhol eu entendi, outra parecia japonês, outra como hebraico, que nós estudamos algumas coisas de grego, de hebraico ali no Instituto Bíblico, e eu percebia que era hebraico. As coisas eram hebraicas. Depois inglês, muita coisa em inglês, em espanhol, algumas línguas pareciam línguas orientais, parecia... Então, alguma coisa do Oriente, pelo tom, pelo indiano, pelo que a gente já ouviu, já conhecia, de alguma noção. E muito de inglês, muito de espanhol, muito de outras línguas. E umas línguas de tal forma, a língua que eu entendi, são línguas dos anjos. Agora essa aqui eu nunca ouvi. Algumas eu já, em algum programa, em algum filme, alguma coisa, já sei mais ou menos da China, da Índia, dos Estados Unidos, da França, que eu
eu conheço, ou tenho uma noção. Mas outras, a promessa, línguas dos anjos, línguas dos homens, das nações, línguas do céu. E eu fiquei de 10 da noite, eu fiquei falando só em outras línguas, de 10 da noite de um dia até 4 horas da tarde do dia seguinte. Eu acho que eu falei, posso ter falado todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos. Pela quantidade, pelo tempo, eu abri a boca, línguas, outras línguas. E o movimento voltou muito mais forte, como se eu estivesse pregando, meu corpo sendo levado, minha boca, minha voz, minhas palavras. Eu via, entendia, percebia, minha mente estava ali trabalhando. Eu estava vendo, percebendo o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo estava me controlando, me guiando, falando através de mim, meus movimentos, meus passos, todos guiados pelo Espírito Santo. Ele me tomou. Ele realmente me escolheu, me tomou a vida. E isso foi crescendo ainda mais, a ponto de eu estar andando pelas ruas e tinha uma faixa amarela e ele foi me guiando, foi me ensinando. Então meus pés começaram a andar ali e eu percebendo aquela força do culto, aquela força da oração, aquela força do movimento, da pregação, da voz, do tom, da altura, do conteúdo da língua. E depois, como aconteceu na primeira pregação, que Deus me deu toda a palavra, então vinha o pensamento e a palavra, toda ela guiada pelo Espírito Santo, o discernimento, a sabedoria. Realmente conhecereis a verdade vos libertará, sereis guiados em toda a verdade. Algo assim, falando em outras línguas, ou pregando no português mesmo, tudo numa direção do Espírito Santo. Mas aí ele foi me treinando, foi me guiando. Então tinha essa faixa amarela, aqui no bairro mesmo, eu ia trabalhar no escritório central da Siderúrgica Nacional, para uma empresa japonesa, e no caminho para o trabalho e na volta para o trabalho, quando eu via, meus pés estavam sendo dirigidos. E ele ia, né, pisando naquela faixa. Depois terminou a faixa, eu era guiado pelo caminho. Ele dirigindo meus pés. Depois eu fui sendo aperfeiçoado, ia num tempo, chegava em um lugar, era guiado para outro lugar. E ele foi me treinando, eu fui sendo guiado até haver um controle, um equilíbrio, um controle, um entendimento dele me levando, dele falando, de eu ir a um lugar. Aí o pensamento começou a se alinhar. O que no início era uma direção mesmo, eu só sentia meu pé e deixava ele me levar, e o Espírito me levava onde ele queria. Para aqui, para ali, voltava para casa, podia se levantar, ele ia me guiando, saía, andava, ia, me mostrava o controle do tempo da chegada do ônibus, ou disso, ou daquilo, ou de uma coisa, ou de outra, ia me mostrando realmente como ele estava me comandando, me dirigindo, meus passos, meu corpo, e aquilo foi crescendo. Dos pés, começou no pé, veio as mãos, a direção de Deus, então já com harmonia. No início eu nem entendia bem onde ia chegar, onde eu iria. Depois já foi para a mente. E aí, pensando junto, falando, guiando, ensinando, dizendo e falando junto. Então, aquilo que veio me mostrando como se fosse ficar me dirigindo, aquilo passou a estar realmente unido. Passamos a ser um, a viver juntos. Então o Espírito habita em mim, nós conversamos, ele guia, pensamos juntos, ou ele fala, ou eu falo, ou ele fala, ou pensamos, ou falamos junto, ou ele toma, e ele já está falando, já está sendo a total ação do Espírito, e eu já percebo, já sei. Então ele realmente pode habitar conosco, ele quer habitar conosco, ele é Espírito, Deus é Espírito, então ele pode estar em nós. O Espírito pode se mover em nós. Isso é realidade. Na minha vida isso é totalmente real. É a coisa mais real que existe, é nós estarmos juntos. É podermos conectar
e viver e nos relacionar e realmente saber que Deus está comigo, Deus habita em mim, Deus fala por mim, Deus fala comigo. Falamos juntos, realmente andamos juntos, vivemos juntos. E é isso que eu quero mostrar para você. Em toda a Bíblia isso está acontecendo, Deus escolhendo homens e mulheres para andarem com Ele, para Ele habitar, como Jesus prometeu. Viremos e habitaremos com você, habitaremos com Ele. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele, e seremos um com o Pai, como Jesus é, como o Espírito estava nele, como o Espírito estava em Elias, como o Espírito estava nos profetas, como o Espírito Santo pode estar conosco de uma forma plena, realmente sermos morada de Deus. Deus morar, falar por nós, conosco, em nós, de todas as formas, da forma mais completa, de habitação, de relacionamento, de viver, de se mover, de mover nossas mãos, mover nossos gestos, mover nossa boca, nosso conteúdo da palavra, porque Ele escolhe. Para viver assim com Deus, você tem que ser um escolhido de Deus, tem que andar neste caminho, tem que conhecer, tem que praticar, tem que viver. Realmente tem que agradar a Deus. Quem agrada a Deus, Ele vem, faz morada. Então que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, tenha este encontro com Deus e que Deus habite em você hoje e eternamente. Deus te abençoe em nome de Jesus, o Messias. Amém.